Oi, gente. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui. Hoje não vai ser possível fazer a live com o Felipe. A gente vai marcar para quarta-feira, às 9 horas também, para a gente conseguir fazer essa live e bater mais um papo sobre ansiedade. Mas hoje, para deixar um recadinho para vocês já, esperar que o povo voltar, deixar um recadinho para vocês sobre o que será que a ansiedade ela tem causado na sua vida. O que será que essa forma que você tem de pensar tem causado na sua vida? Como você pode ressignificar isso, lidar com essa ansiedade de uma outra maneira? Bem-vinda aí, esperar o povo entrar de novo. Ana, Cleia, Brandão e a Mariana. Gente, tivemos um probleminha com o Felipe. Vamos deixar a live com ele para quarta-feira também às 9, para ele batermos esse papo sobre ansiedade. Mas para a gente não estender muito no nosso horário, falar hoje, né, não sei se vocês sabem, mas nós fazemos parte do maior grupo de ansiosos do mundo. É isso mesmo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em primeiro lugar de pessoas com sintomas de ansiedade no mundo. É assim assustador, né, pensar sobre isso. Mas o que isso tem acontecido por quê? Na verdade, essa forma como a gente tem vivido, essa vida super rápida, agitada, tudo isso que acontece, principalmente nas grandes cidades, né, que tudo é para ontem. Igual eu digo que aqui em São Paulo é super engraçado, que o pessoal é tão rápido que eles andam na escada rolante, cara. Tipo assim, eles não têm nem vontade assim de esperar, sabe? Eu acho super engraçado isso. E aí o que acontece? Boa noite, Raquel. Então essa forma agitada que nós temos vivido tem nos levado a sentir sintomas que, por exemplo, nossos avós, nossos bisavós nem sonhavam em sentir. É até curioso isso, né? Como é que pode? Existem doenças hoje em dia que não existiam uns anos atrás. Isso tudo é referente à nossa forma de viver, à nossa forma de olhar a vida. Como será que você tem escolhido viver? Como será que você tem escolhido olhar as situações que acontecem na sua vida? Porque a ansiedade ela é fruto de vários tipos de pensamento que a gente tem. Não só pensamentos, né? A gente sente muitas coisas, que são as chamadas somatizações. Tem pessoas que falam que sentem disparo, né? O peito, taquicardia. Eu, quando sinto ansiedade, eu sinto um sobe e desce aqui no peito, porque geralmente é nessa região aqui, né, que há os sintomas de ansiedade. Tem pessoas que sentem dor no estômago, né? O estômago aperta ou dá dor de barriga, que são as somatizações, ou seja, você sente no corpo esses sintomas. E isso é comum hoje em dia, a questão da ansiedade. Mas como é que a gente pode lidar de uma forma diferente? Já reparou que às vezes quando você vai dormir, você sente muito a questão da ansiedade? Você deita e aí vem aquela enxurrada de pensamento na sua cabeça. Geralmente pensamentos com dúvidas, pensamentos assim num futuro catastrófico, preocupações. E aí você não tem onde focar, né? Você não está distraído, você não tem as suas distrações, não tem a novela, não tem o vídeo, não tem a música, não tem o colega, não tem nada. Tá você com você ali. E aí, muitas vezes, como a gente está com a gente, acontece o quê? Pensar esse bonde de bosta. Que eu digo que são coisas que a forma como você pensa que leva você a entrar nesses estados emocionais de sentir ansiedade. Então, nesse momento em que você está lá focando em você, oi Del, boa noite, quanto tempo, saudade de você. Carmo voltou também. Falando, Carmo, sobre quando a gente vai dormir, quando a gente sente ansiedade, né? Sente esse sintoma, o que a gente pode fazer? Primeiramente, se eu não quero sentir ansiedade, eu quero sentir o quê no lugar disso? Acho que essa é uma das questões, ter clareza sobre o que a gente quer. Porque a gente já reparou quanto que a gente observa, a gente fala o que a gente não quer? Ah, eu não quero ficar gorda, eu não quero ficar, sei lá, ficar pensando coisa negativa, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar sem namorado, eu não quero. É sempre o não. O foco fica onde você não quer.
E a gente trabalha colocando foco naquilo que você quer. Se você não quer se sentir ansiosa, como você quer se sentir? É a primeira coisa, ter clareza sobre o que você quer. Porque se você não sabe onde colocar o seu foco, ele vai continuar ali onde você não quer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você não ser escravo da sua mente. É você pegar e parar e falar, caramba, para, ou chega, tem alguém aí que manda nesse troço. Eu vou mandar nisso aí. Tipo, não vou deixar os pensamentos virem na minha cabeça e eu entrar nesse loop e não vou fazer nada. Eu simplesmente vou colocar ordem nessa bagunça toda. Como eu quero me sentir? Eu quero ficar com mais confiança em relação ao futuro, em relação a um projeto, em relação a tomar uma decisão. Pô, beleza. Então, como eu posso me sentir com essa segurança? Será que você já foi, por exemplo, já se sentiu seguro em relação a alguma coisa na sua vida? Será que às vezes você parou e falou, nossa, eu não tenho autoconfiança, mas aí você foi lá e fez e o negócio deu certo? Será que você tem alguma referência do passado sobre isso? Para você se lembrar que você tem uma história e que a situação que você vive agora não pode resumir você, a não ser que você permita. Então, como você quer se sentir? Poxa, eu já consegui fazer as coisas, então eu tenho uma referência de autoconfiança dentro de mim, eu tenho uma referência de tranquilidade, eu tenho uma referência de paz, eu tenho uma referência daquilo que você quer no lugar da ansiedade. Se você não quer sentir ansiedade, o que você quer sentir no lugar para você colocar o seu foco? Aonde foca, aumenta. Nossa mente é como uma lupa, ela vai aumentar e vai abrir filtros para buscar mais daquela informação. Então, quando você foca naquilo que você quer, eu vou focar, eu quero ter mais autoconfiança. Aí sua mente vai buscar, o que você sabe sobre autoconfiança? E aí você pode pensar em pessoas que têm autoconfiança. O que fulano faria para resolver essa situação que eu estou vivendo? Fulano faria isso, aquilo, outro. Poxa, eu posso procurar fazer aquilo. E aí você começa a buscar soluções, ao invés de focar no problema, ao invés de focar naquilo que você não quer. Então, acho que a primeira dica de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade, porque na quarta-feira eu vou bater o papo com o Felipe sobre isso, e de uma maneira mais profunda. Então, vamos pensar sobre isso. O que você quer no lugar? E focar nisso. Buscar essas referências dentro de você, que você tem. Porque com certeza você tem. E se você não tem, você pode criar isso. Você pode olhar para a vida de outras pessoas que têm essa habilidade que você gostaria de ter, por exemplo. E pensar como elas fazem quando elas agem. Você vê que às vezes tem mulheres que têm autoconfiança, por exemplo, e elas se portam, até a postura delas é de uma maneira diferente, elas agem de uma maneira diferente, elas falam de uma maneira diferente. Então, como seria modelar, às vezes, essas pessoas? Modelar isso que você deseja, essa habilidade que o outro tem, que você julga que você não tem. Mas quando a gente reconhece algo no outro, é porque a gente tem na gente. Por exemplo, eu não sei a diferença de falar chinês para japonês, eu não tenho essa informação, para mim é tudo igual. Mas quando a gente tem uma informação dentro da gente, a gente reconhece. Então, a importância do autoconhecimento em tudo é o que faz a diferença, é o que vai fazer você conseguir olhar e ir para o segundo passo, que é entender o que está acontecendo. Quando a ansiedade vem, o que será que ela está querendo me dizer? Já parou para pensar sobre isso? Que tem alguma informação aí importante que às vezes você não está dando conta? Às vezes, por exemplo, vai fazer uma apresentação. Estou sentindo ansiedade porque estou nervosa, porque eu vou fazer essa apresentação, não sei como é que eu vou falar em público, por exemplo. Mas você já parou para pensar que você quer falar em público? Mesmo que você fale, eu não quero porque eu tenho vergonha, mas uma parte sua quer. E aí você vê que existe algo importante aqui, que é falar em público, que é comunicar, que é se expressar, que existe um valor, algo importante aqui. E quando você percebe que existe uma intenção positiva, que é o que a gente chama, o que você pode... a ansiedade, às vezes, ela está querendo me dizer que é importante falar em público e eu quero me sentir segura. E eu quero ter segurança para falar em público. Então, como você pode buscar se sentir segura sem sentir esses sintomas todos de ansiedade?
Começar a buscar outras alternativas para se sentir diferente. Porque se eu me conheço e eu sei que quando eu vou entrar num projeto novo, eu vou me sentir insegura, eu já me conheço, já sei, vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou ficar insegura. Então, sentir a insegurança é normal. Mas o que eu vou fazer quando eu sinto essa insegurança é que é o pulo do gato. O que eu escolho fazer quando eu sinto essa insegurança? Eu escolho ficar lá e me sentir mal, me sentir ansiosa, ou eu escolho pegar isso e falar, tem algo importante aqui, eu vou observar e vou criar um caminho para fazer diferente. Qual o caminho que é para você confortável, que faz você se aliviar quando sente ansiedade, que não seja comer, por exemplo? Que faz você sentir-se mais tranquila, que não seja ir lá atacando a geladeira. Você criar, se você sabe que vai acontecer uma coisa e você vai fazer aquela atitude, vai beber, ou vai atacar a geladeira, ou vai, sei lá, brigar com alguém, explodir com alguém, você já sabe como você antever essa jogada. Porque é igual o xadrez. O que você pode fazer de diferente? Pensar antes que aquilo aconteça. E aí você vai criando o seu caminho. Você não vai ficando, deixa a vida me levar à mercê das coisas e das situações. Aí que está a grande diferença. Então, o autoconhecimento, você parar para olhar para você, cara. Para se olhar. A galera não se olha, a galera não se percebe. A pessoa, às vezes, a gente pergunta, o que você está sentindo? Por que você gosta disso? E a pessoa fala, não sei. A pessoa não se percebe, não sabe por que as coisas estão acontecendo, porque a pessoa não para se olhar. Então, as coisas ruins da vida, muitas merdas acontecem porque a gente não para se olhar. E as coisas começam a mudar quando a gente para se olhar. E aí a gente se entende. E aí a gente começa a ter clareza sobre as coisas. E tendo clareza sobre as coisas, a gente pode ver o caminho e traçar um caminho diferente. Perceba que tudo são escolhas. Eu escolho quando vem aqueles pensamentos da ansiedade. Eu escolho se eles vão ficar na minha cabeça ou se eu vou mandar eles embora. É muito inconsciente, porque a gente está tão acostumado a pensar desse jeito. Por exemplo, a gente é criado e a gente recebe essa educação e vai programando na nossa cabeça. Você vai vendo seu pai ansioso, nervoso, porque tem que pagar a conta, porque tem que trabalhar e as contas não fecham e não tem dinheiro, por exemplo. Você vê a sua mãe ansiosa porque quer fazer uma coisa e não consegue. Preocupado, aquela coisa da preocupação, eu tenho o que fazer. E aí você cresce aprendendo isso, aprendendo que é desse jeito que você vê o futuro. Se você não for preocupada, você não é responsável. Porque seus pais eles eram preocupados e é responsável. Responsabilidade é sinônimo de olhar para o futuro e de ficar pensando em mil porcaria que vai acontecer, de errado. Nunca pensar no certo, no bom, no que é gostoso. Não, pensar em todas as possibilidades negativas que vai dar, que aí eu posso pegar e não fazer diferente, desviar. E só que é muito sofrimento viver desse jeito, é muito sofrido, pesado viver dessa forma. Então, como seria começar a viver de uma maneira diferente? Perceber que você pode escolher fazer diferente do que os seus pais, do que as pessoas que convivem com você. Porque a maioria das pessoas agem desse jeito. Elas estão nesse looping negativo e começam a procurar vários motivos para se preocupar e pensar no futuro de forma catastrófica. Penso que, principalmente quando acontecem situações diferentes, quando tem uma mudança na vida. Aí tem que sair da zona de conforto ou de comodidade, a ansiedade ela vai bater. Mas quando ela bater, pergunta para ela, olha para você e fala, putz, por que eu estou sentindo essa ansiedade? O que essa sensação está querendo me dizer? E você vai perceber que às vezes tem algo importante, uma informação ali. Mas quando a gente olha para a gente, rejeita aquilo que a gente sente, a gente nunca tem clareza sobre aquilo. E a gente nunca pode ir além, nunca pode agir diferente. Porque a gente rejeita as nossas partes, a gente rejeita as sensações que a gente tem. E a gente não é completo. Porque sentir ansiedade às vezes faz parte. Você não é Mulher Maravilha, nem eu. Sentir medo, sentir insegurança, faz parte. Faz parte sentir isso. Mas o que você escolhe fazer quando você sentir isso? Aí é que está o grande quê da questão. Todos nós, em algum momento, vamos sentir ansiedade, vamos sentir insegurança, vamos sentir medo. Mas e aí? O que eu escolho fazer quando eu sentir isso? Perceber que você tem o poder da escolha?
Que você não precisa entrar no looping negativo e ficar, que você pode fazer diferente. Isso já é uma coisa, já é um alerta muito bom. E aí você, olhando para você, pare e se olha, pergunta para você o que eu estou sentindo. Por que essa ansiedade está vindo? A pessoa, por exemplo, tem uma dor de cabeça. O que você faz quando você tem uma dor de cabeça? Você toma remédio. Aí a dor de cabeça amanhã, ela volta de novo. Aí você vai e toma remédio, outra vez. Aí no outro dia ela volta de novo. Você não acha muito estranho? Mas foi pausado, voltou. Por que eu estou sentindo essa dor de cabeça todos os dias? Será que não tem alguma coisa que eu estou precisando cuidar, que eu estou precisando olhar? Por exemplo, às vezes você não está tomando tanta água quanto deveria, a sua cabeça está lá reclamando. Então tem alguma informação aí que você não está olhando e que você pode olhar de uma maneira diferente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que deu uma travada aqui no meu vídeo e eu não sei. Digam para mim, vocês estão me ouvindo bem? E o que vocês estão achando? Porque travou mesmo meu vídeo, eu não sei se está destravado ou não. E aí eu gostaria de contar com vocês aqui para ver isso. Tá vendo, Ana? Beleza. Beleza. Então, pensa comigo. Será que existe alguma forma mais positiva de você lidar com a ansiedade? A não ser ir comer, por exemplo? Porque ir comer é muito gostoso, né? Nosso cérebro, a gente está programado para fazer as coisas que nos dão prazer primeiro. Aquilo que nos dá prazer é o que a gente vai buscar fazer primeiro. A gente já está programado para isso. Então, será que existe uma outra forma que eu possa me sentir de uma maneira diferente? E é treinar sua mente para buscar essas soluções, focar em outras coisas, focar naquilo que você quer. O que você quer no lugar daquilo? Você não está sentindo, eu estou me sentindo ansiosa, mas eu quero sentir como? Já respondeu isso aí? O que é? Como vocês querem se sentir? Conta para mim. E aí vocês começarem a focar nisso. E aí toda vez que vier aquela sensação da ansiedade, eu vou perguntar o que tem de importante aqui? O que será que eu tenho uma intenção positiva? O que tem de informação aqui? E aí, tendo de informação, eu vou receber, tipo, estou sentindo ansiedade porque é importante para mim, por exemplo, que meu trabalho dê certo. Então, o que eu posso fazer para que o meu trabalho dê certo e eu não precise sentir esse sintoma de ansiedade para que isso fique latente para mim? Então, pensar sobre isso. E depois pensar, já que o que eu posso sentir, o que eu desejo, né? Pegar primeiro a informação, coletar a informação da intenção positiva e depois ver como eu posso me sentir. Ah, eu desejo me sentir autoconfiante. Beleza, Larissa. Quero me sentir autoconfiante. A autoconfiança ela é maravilhosa porque ela nos ajuda a resolver os problemas mais facilmente. Porque quando eu foco na confiança em mim, eu foco na autorresponsabilidade das coisas. E aí eu percebo que eu posso fazer coisas referentes àquilo que seja um desafio, um problema, seja a situação que você está passando. E pensar qual forma você pode fazer para se sentir autoconfiante. Será que você já viveu algum momento que você tem confiança para fazer alguma coisa? Seja, sei lá, dirigir, andar de bicicleta, coisas pequenas que possam ser, mas você lembrar que você tem uma história. E que provavelmente na sua história já teve momentos que você teve essa habilidade. E aí você procurar ver, eu quero me sentir, não quero sentir ansiosa, eu quero sentir autoconfiança, beleza. Então lembrar desses momentos e procurar trazer no corpo essas sensações de quando você estava com autoconfiança, como você se sentia, como é a sua postura quando você está com autoconfiança. Ou se uma pessoa que você admira, que você acha autoconfiante, como é a postura dessa pessoa? Como essa pessoa age, como ela pensa, o que ela fala. E você pensar, poxa, eu posso fazer isso? Eu posso agir assim? Eu posso pensar assim? Muitos estudos nos dizem que somente a mudança da nossa fisiologia, né, da nossa postura, já libera vários hormônios positivos no nosso corpo. Olha que absurdo. Muitas vezes a pessoa que não tem autoconfiança, ela tem uma postura mais assim, mais caída.
E quando a pessoa fica 2 minutos com essa postura assim, já libera várias substâncias, né, neurotransmissores no organismo que nos deixa para baixo. Mas quando você está com uma postura mais altiva, aquela postura da Mulher Maravilha com as mãos na cintura, você fica 2 minutos com isso, já libera outros tipos de substâncias, serotonina, substâncias de prazer e bem-estar. Olha que coisa fácil, você pode fazer isso todo dia. Ficar com a postura da Mulher Maravilha, por exemplo, na sua casa, não na rua, que vão te chamar de maluco. Mas mesmo assim, é uma coisa que funciona neurologicamente comprovado pelos estudos, que eu posso até depois deixar para vocês aqui, que é muito interessante. E eu não acreditava. Aí eu falei, isso é mentira, esse troço, como assim? Aí eu fazia, toda manhã. Eu começava a fazer, botava uma música que me deixava muito empoderada, muito feliz, e ficava lá na postura da Mulher Maravilha, e essa postura também com os braços para cima. E aí eu fui vendo que depois que eu fazia isso, durante o tempo da música, eu comecei a me sentir diferente. Falei, nossa, não é que esse troço é verdade, funciona, cara? Então, vocês podem testar depois e me dizerem aí durante a semana, depois vocês me falarem, que é uma coisa super simples e você mudando a sua fisiologia já altera o seu estado emocional por causa das substâncias que são liberadas no seu organismo. Você perceber, os cegos, por exemplo, quando eles vão na Paralimpíada, eles nunca viram as pessoas fazendo esse movimento aqui dos braços para cima. Mas quando eles ganham, é o primeiro movimento que eles fazem. É absurdo. Como pode, né? Como isso já está dentro da gente. Então existem várias coisas que você pode fazer para se ajudar a ter autoconfiança, por exemplo, se é o que você deseja, né, sentir. Outras coisas que você pode fazer, meditar também ajuda bastante, que é o quê? Ter um tempo para silenciar a sua mente, buscar silenciar a sua mente, buscar focar em nada, né? Que a meditação é você olhar e deixar o pensamento passar. O foco da meditação é você olhar o pensamento e deixar ele ir. Deixar ele ir, deixa aí. Que muitas vezes você foca, quando você está sentindo ansiedade, você foca onde? No problema. E aí aquele pensamento vem te dando várias porradas na cabeça e você continua pensando aquilo. Você não deixa aí, cara. Deixa aí. Principalmente as coisas que não dependem de você. Solta na mão do universo, de Deus, seja o nome que você quer dar. Você solta. Quando a gente solta, o que acontece? Fica mais leve. Então você pode imaginar isso. Um outro exercício que eu faço bastante de ajudar as pessoas, isso eu faço muito no consultório, nos atendimentos, é você imaginar, tipo a ansiedade ou medo, ou seja, o número X que você quer dar desse problema. E você imaginar ele na forma de um muro, de uma barreira na sua frente. Seja ele em forma de pessoa, seja ele em forma de um muro, seja ele em forma do que for. Quando você imaginar, você vai ver como vem, porque o seu inconsciente bota para fora. E é muito curioso. Às vezes você imagina e vem, sei lá, um muro muito grande, gigantesco, maior que você. E aí você imagina essas barreiras caindo, esse muro descendo mesmo. Eu estou me sentindo insegura. E a insegurança sobre esse assunto, como tá muito grande. Aí você imagina essas barreiras descendo, você imagina descendo, descendo, até que caia tudo. E perceba a sensação que você vai ficar quando isso acontecer. É absurdo porque é um exercício super fácil, rápido e muda muito na sua vida. Você se sente melhor. Você pode fazer isso quando você estiver com medo de alguma coisa. Você pode fazer isso quando você estiver sentindo ansiedade sobre uma situação. E procurar também ressignificar as coisas. Se pensar desse jeito está te fazendo mal, como é que você pode pensar de uma maneira que vai te fazer bem? Escolher se sentir bem. O pensamento está vindo, está batendo em você e você continua pensando do mesmo jeito, cara. Pelo amor de Deus. Isso não é inteligente. Mas a gente faz essas coisas que inconscientemente a gente faz o quê? A gente faz os loopings e automáticos. O nosso cérebro está lá para economizar energia, então ele faz o caminho que ele já conhece. Por isso que dá um trabalho mudar. Porque você precisa parar, vou redirecionar isso aqui para outro lugar. Então, perceba qual o lugar que você quer colocar isso, o seu pensamento, colocar aquilo que você está sentindo. Eu quero sentir de uma outra maneira. E foca nessa outra maneira. Foca nisso.
procura botar a sua atenção nisso que te faz bem. Me sentir autoconfiante, mas eu não... não, mas para mim é muito difícil. E aí você começa a dar desculpas para você não fazer, para você não se permitir se sentir melhor. Às vezes isso acontece tanto. A pessoa fala, não, mas como assim? Eu não consigo me sentir autoconfiante. O que te impede de se sentir mais confiante? E o que te impede de mudar essa forma de lidar com essa sensação da ansiedade? Pensa que isso vai acontecer. Com mais frequência, menos frequência, depende da situação que você está vivendo na vida. E rejeitar as nossas sensações não é a solução. A solução é aprender a lidar com elas e sobrecriar isso tudo. Como eu posso sobrecriar pegar essa energia toda da ansiedade, né, que é um fluxo muito grande, é uma coisa muito movimento, como eu posso sobrecriar isso e criar uma coisa diferente, positiva para mim? Porque o negativo eu já estou sabendo fazer, faz muito bem, né? Ninguém precisa ensinar. Então vamos fazer esse foco mais no positivo, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu vou encerrar aqui, porque na quarta-feira eu vou conversar com o meu amigo Felipe sobre mais desse tema e dar algumas ferramentas para vocês lidarem melhor com isso, com esses sintomas e com esses desafios da vida. Então, a Ana falou, eu fico assim no metrô. Eu também fico com as posturas que me fazem bem em vários lugares e as pessoas às vezes nem percebem. A mão na cintura é uma delas. Amo as suas informações, amiga. Gratidão, Ana. Gratidão. Fico muito feliz de poder contribuir com vocês. Eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp também. Quem gostar, quiser participar, me manda uma mensagem no direct que eu disponibilizo para vocês, sempre com informações gratuitas e exclusivas lá no grupo, reflexões como essas para a gente pensar o que será que a gente pode fazer, né? Então, vamos ficar com essas reflexões aqui hoje. Como aliviar os sintomas da ansiedade? Larissa, existe algumas técnicas que a gente utiliza que você consegue focar, né? E fazer uns exercícios que você coloca a sua atenção em outro lugar. Porque quando você perceba isso, que existe um padrão de pensamento quando você sente ansiedade. Eu sinto ansiedade e aí eu lembrei de alguma coisa que fez eu me sentir mal e fez eu falar comigo que vai dar errado. Seja nessa ordem ou seja na ordem trocada, mas existe um padrão de pensamento, uma sequência organizada que faz você se sentir assim. Então, quebrar essa sequência já faz você aliviar os sintomas. Por exemplo, se eu sinto, eu estou falando comigo que vai dar errado, eu posso começar a falar comigo outras coisas mais positivas. E eu posso colocar meu foco em outro lugar. Se, por exemplo, perceba no teu corpo onde a sensação da ansiedade ela se manifesta. Ela se manifesta aqui na região, aqui no peito. Tem pessoas que é na garganta, tem pessoas que são no estômago. Perceba quando você sente essa ansiedade, aonde ela se manifesta. Qual lugar? E aí você percebe que existe um movimento. Por exemplo, como eu disse para vocês, quando eu sinto ansiedade, a minha sobe e desce é um movimento assim de sobe e desce. Tem pessoas que sentem girar, tem pessoas que sentem apertar. E aí um exercício simples que você pode fazer para sentir ansiedade, ressignificar isso, é colocar o foco em outro lugar. Como? Você pensa, por exemplo, se eu sinto essa ansiedade, esse sintoma, aqui no peito, ele sobe e desce, eu começo a imaginar que isso está saindo de mim, ele vai saindo de mim e para na minha frente, ele vai saindo, como se tivesse um ímã puxando isso para fora de mim. Vai puxando isso para fora, vai puxando para fora. E aí você percebe que vai talvez ter algum tipo de forma, talvez. Tem pessoas que falam que existe uma forma, dão uma forma a isso. Você pode dar uma forma X que você quer. Ou você pode simplesmente observar os movimentos lá fora de você. Fora. E aí você imagina que se eles estão subindo e descendo, você imagina ao contrário. Mas se eles estão girando em sentido horário, você imagina eles girando, começando a girar em sentido anti-horário. E aí você começa a pensar, o que você quer no lugar? Não era autoconfiança? Você começa a lembrar da autoconfiança.
Começa a trazer a imagem da autoconfiança para você. Começa, se quiser, colocar uma cor nisso que te agrade, que te deixa mais calma. E aí você imagina o movimento ao contrário, voltando, voltando, voltando e encaixando aqui, onde, se for no estômago, na garganta, onde é no seu lugar, de uma maneira contrária. Só de você fazer isso, são os tipos que a gente fala que a gente engana o cérebro, né? A gente dá umas enganadas assim no cérebro, porque ele não entende o que está acontecendo, porque não é uma coisa comum, normal que se faz. Então, quando você quebra esse padrão, você já se sente de uma maneira diferente. Testa isso aí essa semana, testem e me falem. Se vocês tiverem alguma dúvida, veja o vídeo de novo, me mande mensagens que eu estou aqui para responder vocês. Esse exercício ajuda muito, você pode fazer várias vezes durante o dia, você pode fazer antes de dormir, quando acordar, pensar que está jogando aquilo que você não quer para fora de você e o que volta para você é aquilo que você quer. Encaixa no mesmo lugar, só que pensando, sentindo ao contrário. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Esse exercício é maravilhoso, me ajuda bastante. Com certeza vai ajudar vocês também, tá bom? Então a gente fica por aqui na quarta-feira, acho que às 9 horas, 9. Eu vou divulgar o horário, mas por volta das 9 eu vou encontrar o Felipe e a gente vai bater esse papo aí sobre ansiedade e dar mais ferramentas para vocês lidarem melhor com isso. Tá bom, gente? Se tiverem mais alguma pergunta, vocês podem deixar que eu vou estar aqui sempre para poder responder. Vocês me colocam aqui à disposição para a gente conversar e ver formas de lidar melhor com a vida, com os problemas, de uma forma mais leve e mais saudável, tá bom? Que bom, Raquel, testa para você ver como ajuda. O melhor é que ajuda, testa bastante, tá bom? Beijos, Ana. Beijo, gente. Brigadão por ter ficado até aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.